Bem-vindos a mais um Enquanto Café Esfria. E o tema de hoje foi sugestão de vocês. E que a gente amou, inclusive, né, amiga? Tragam mais. E aí, amiga, qual que é o tema? Conte. O tema são ciclos de amizades, né? O quanto que isso envolve expectativas, o quanto que isso envolve frustrações, o quanto que isso envolve dores silenciadas, né? Não ditos. E quantas coisas que a gente precisa ir trabalhando e amadurecendo para entender que lugar é esse de cada amizade, né? E onde vale a pena a gente seguir, onde vale a pena a gente não me dar aqui uma pausa, onde vale a pena a gente se afastar, Sim. Né? Só que pra gente entender tudo isso é um processo, Claro. né? E assim, muitas vezes a gente não vai entender isso na hora. Perfeito. Né? E do timing. muitas vezes a gente não vai conseguir expor isso. Exato. E aí é sobre isso que a gente vai falar aqui. Perfeito, amiga, perfeito. Né? Precisa de tempo, né, dentro desse processo. E eu gostei de tu falar, assim, para entender tudo isso. Aí eu lembrei de uma fala que eu escutei hoje em outro podcast que eu tava ouvindo. Que aí a pessoa disse assim, mas gente, a gente pergunta tanto, tá tudo bem, e tudo é tanta coisa, como assim eu vou dizer que tá tudo bem? Sempre tem alguma coisa que tá nos atravessando diferente, né? Uhum. Então tudo é muita coisa pra gente entender também de imediato, a gente precisa do tempo, precisa do processo, né, amiga? Uhum. E quem enviou essa sugestão compartilhou com a gente em um momento em que nos encontramos, de intimidade, um fato que aconteceu com ela sobre uma amizade, né, de longa data. Isso. Que quando ela compartilhou uma notícia muito legal, muito feliz, a reação dessa amiga não foi como ela esperava. Isso. Foi. E é bom tu falar isso, não foi como ela esperava, ou seja, foi diferente. Foi diferente, né? Não correspondeu à expectativa. Não correspondeu à expectativa. Foi diferente. E é bom a gente olhar que diferente é só diferente. Não é melhor e nem pior, é só diferente. Mas ela reagiu diferente. Causou essa estranheza pra ela. Causou. E ela chegou a falar, amiga, eu não me lembro. Não, né? Não, ela não comentou com a amiga. Elas não conversaram sobre isso. Seguem a amiga, seguem se falando como dá. Mas ela, específico, tá se sentindo estranha nessa amizade, né? É como se não fosse mais do mesmo jeito. É o sentimento que ela traz, assim. Sim. E aí a gente tem um ponto, né? A gente conversando depois sobre isso, né? Porque já passei por situações assim, a Rani também. A gente observou aqui o seguinte, primeiro ponto. Sempre tem um outro lado, né, amiga? Primeiro ponto que a Rani até mencionou, a expectativa, né, dela era uma, só que às vezes, o momento, a fase da vida da amiga, que talvez ela possa não ter compartilhado, né, com essa outra amiga, é uma fase não tão boa. Isso. Ou talvez uma fase que ela esteja assim no caos e não esteja se entendendo a ponto dela chegar e compartilhar também com essa amiga. Isso. Então, talvez quando ela recebeu a notícia, ela achou legal, ficou feliz, mas não soube separar uma coisa da outra. Né? De alguma forma afetou que ela estava ali. vivendo com a notícia. Isso. E aí vem a questão do outro lado, né? Que é outro ponto importante. Então, sempre tem o outro lado que a gente não tá vendo, porque a gente tá olhando a partir do nosso ponto de vista, né? E aí a gente ficou aqui cogitando possibilidades sobre o outro lado. E a amiga, né? O que é que ela pode estar vivendo? Que são coisas, às vezes, que a gente não para se perguntar, né? Assim, a gente tem um estranhamento, a gente fica meio frustrado, chateado diante da expectativa que a gente criou, que a expectativa é nossa. E aí a gente não checa com o outro de, amiga, estranhei tua atitude, né? Tu tá bem? Aconteceu alguma coisa? Porque às vezes ela pode ter reagido incrivelmente dentro da sua expectativa em outros momentos, em outras situações, que ela não foi atravessada como nessa, ela foi. É verdade, né? É verdade. Mas assim, vamos lá, como sempre tem os dois lados, Sim. Quem deu a notícia, quem deu a notícia também tá num momento feliz, né? Tipo, foco único, né? Único, foco total nela, enfim. E que às vezes ela não pode não ter tido esse tato, talvez, de perguntar. E tá tudo bem, porque, gente, é o momento dela, né? Enfim, então... mas assim, ficou isso. E aí, a partir daí? Como que vai funcionar? Como que vai ser essa amizade?
Vale a pena falar? Não vale a pena falar? O que você acha, amiga? Como lidar com isso? Amiga, eu acho que, primeira coisa, não vai ter fórmula mágica, não, né? Nunca tem. Que sirva para todas as situações. Eu acho que é muita questão do olhar para dentro, se questionar até que ponto que isso me incomoda tanto, ao ponto de, tipo, não consigo mais lidar, preciso me afastar, ou não consigo mais lidar agora, talvez lá da frente eu consiga, então eu preciso de um tempo. E aí, até que ponto você tem abertura e flexibilidade ali na relação de amizade para poder expor isso, me dá aqui um tempinho, né? Ou situações mesmo que, sei lá, um dos lados vai reagir de forma mais abrupta e vai, assim, se separar sem dizer nem tchau, sem nem dizer por quê. Ou às vezes, amiga, é isso que você falou, a pessoa vai processar, né, o que aconteceu. E talvez em algum momento ela volte com uma reação diferente, isso, pode né, sobre aquilo que você contou. Então, assim, pode ser que seja um processo dela e ela não quer, né, abrir, ela não quer contar, porque talvez a outra pessoa também nem entenda. Né? Pode ser uma coisa extremamente íntima dela, né? E que por mais que a gente tenha amigas que a gente traz as nossas intimidades, sempre tem aquelas coisas que a gente tem dificuldade de levar pra terapia, quanto mais falar com a amiga, né? Mas isso não quer dizer que a outra pessoa não ficou feliz com a notícia. Isso. Né? Pode ser? Pode. Então, assim, tem N possibilidades, e aí aqui a gente tá só colocando pra fora pra gente pensar juntas, né? Construir um caminho junto de pensamento, né, amiga? Eu fico aqui, e é tão com construção de pensamento que aí a gente vai se ouvindo e eu fico aqui pensando, mas também tem esse outro lado, mas também tem, né? Porque na real, é difícil a gente agradar todo mundo. Ah, sim. Né? Nem é possível, na real. Não tem como. Então, assim, mas lembre-se, se alguém um dia, tipo, ter uma reação diferente do que você tá pensando, tudo bem você ficar chateado, mas talvez mais pra frente você possa se lembrar que às vezes a reação dela não teve a ver com você especificamente. Isso, perfeito. Tá? Acho que a gente pode começar por aí. Partindo daí. Pode ser algo extremamente particular da própria pessoa, né? Isso. E talvez, gente, assim, foi bom tu ter dito isso, amiga, pra gente pensar que às vezes é algo que nem estava aflorado na própria pessoa, despertou algum gatilho nela, que ela não tava nem parando pra pensar sobre isso, nem se deu conta que veio o gatilho, ela simplesmente se sentiu mal diante, sei lá, da notícia, da situação. Não conseguiu dar aquela disfarçada. Isso. Não conseguiu dar disfarçada e precisa do timing pra poder processar aquilo dali, pra ela ter entendimento. Por que isso me atravessou dessa forma, né? Por que isso me doeu desse jeito? Até que ponto que isso é meu, ou é dela, ou é nosso, né? O que eu preciso resolver aqui dentro. Isso. Entendeu? Até eu acho que... Bom, a gente já estava conversando aqui antes, tanto a Rani quanto eu já passamos por isso. Eu acredito que você também ao longo da vida, né? Porque a gente vive tantas coisas que eu acho que sim. E na minha situação, algo que eu fiz, e eu digo, assim, eu fui meio que obrigada a processar de uma forma mais rápida, assim, né? Porque ou eu ia ficar sofrendo, ou eu ia resolver isso de uma forma rápida. E aí eu achei melhor já resolver. Arrasou, amiga. Mas eu resolvi isso sozinha, tá? Então, assim, eu, dentro da minha casa, com meu marido, no caso, porque né, eu compartilho com ele muitas coisas, resolvemos ali. Eu não precisei expor ou falar isso para outras pessoas. Então, assim, eu sou a pessoa que não recebi da melhor forma uma fala, mas que eu também não fui falar. Tipo assim, olha, não sei se você percebeu, mas eu me senti assim, assado, porque eu acho que não faz sentido. Porque não cabia, né? Não cabia e é algo meu que eu não gostaria de compartilhar, assim, de expor, né? Então, assim, resolvi, o famoso ressignifiquei, porque eu escolhi, assim, que eu não quero sofrer. Então, e eu tô bem, real, assim, em relação a isso. A gente vai ajustando algumas coisas aí, aqui e ali, mas assim, já tô feliz com né, com o que chegou até mim, assim, com a informação. E tô levando, assim, entendeu? Então, acho que a outra pessoa, não sei, as outras pessoas se deram conta ou não. Talvez nem se deram. Talvez nem se deram, entendeu? Mas mexeu comigo. Isso. Né? E é aí que importa, né? Porque se mexeu com a Alice que precisa olhar. Isso. Que é dela.
Né? E no seu caso, amiga? Antes de dizer o meu caso, eu quero só pontuar o por teu caso. Porque como tu fala assim, dizer, né? Vocês lógico, já estão acostumados. gente, mas tem coisa que eu não vai ficar aqui, expondo, claro. Mas só para trazer, assim, uma linha de raciocínio nas entrelinhas, né? Pra gente... Como assim a Alice resolveu isso sozinha na casa dela, né? Se vocês observarem a fala da Alice, ela resolveu sozinha, colocando para fora, em ambiente de segurança e confiável. Sim, né? Já falamos sobre isso da outra vez. Ambiente seguro, onde você pode ser você, falar o que você quiser, que não vai ter julgamento e não vai sair dali. Isso, então ela expôs lá com o marido, eles puderam conversar sobre isso, ela pôde acessar o que doeu nela e sentir aquilo dali para então ressignificar, para dar outro sentido àquilo ali, outro nome, né? Fazer uma análise ali de tudo que aconteceu. E depois decidiu, porque teve o processo da decisão, que não quero que isso aqui me afete dessa forma. Então, vou por esse outro caminho aqui. Né? Então, assim, teve esse passo a passo, né? Que não é, assim, a fórmula mágica, mas que teve um processo ali por trás, né, amiga? Eu não vou falar pra vocês, gente, que eu tô, tipo assim, 100% resolvida. Maravilha. Não, mas ainda assim, afeta de alguma forma. Não, de alguma forma, mas eu tive esse cuidado comigo mesma de parar, analisar, processar e mudar o significado, né, disso pra mim. Né? A forma que tu tava enxergando. A situação não mudou, os fatos eram o mesmo. Continuou tudo igual. A forma que ela quis enxergar mudou. Né, amiga? É isso. Comigo foi um pouco diferente, né? Diferente da Alice, que eu quero resolver logo. Eu fiquei um tempão num vácuo, tipo assim, numa grande dúvida, querendo entender os motivos, os porquês, e parecia que enquanto eu não entendia esses motivos e os porquês, eu não conseguia avançar de melhoria. Então eu passei 2 anos chorando, literalmente, gente, foi punk. Mas depois, aí por isso que eu quis falar que eu queria entender os porquês, e depois eu entendi que até hoje eu não tô entendendo os porquês, mas ainda sem os porquês, que é como a vida acontece, nem sempre a gente vai ter os porquês, nem sempre a gente vai ter as respostas de tudo, das nossas dúvidas. Ainda sem essas respostas, eu também consegui atravessar esse grande deserto e passar por ele de uma forma que eu também decidi lidar com isso de uma forma diferente, de soltar mesmo, de dizer, ok, então foi como foi, né, assim, eu não tenho acesso, eu não tenho controle sobre o outro, então a decisão do outro foi tomada, o que me cabe é essa realidade aqui, e vou lidar com isso como for possível pra mim. E avancei nesse sentido. Mas eu quero pontuar outra coisa, amiga, que às vezes o outro, a gente falou no início, tá vivendo a realidade dele que a gente não tem acesso e a pessoa tá precisando do time dela ali pra se resolver, ok, tá tudo certo. O que me chama a atenção é que se lá na frente a pessoa queira resgatar lá no ponto onde parou. Às vezes não vai ser possível. Às vezes não vai ser possível. Não vai ser possível, Amiga, eu acho, assim... a gente tava falando de dar um outro significado pra coisa, né? Mas é a famosa crenças, né? Sim, então, assim, que é aquela coisa assim, o que você escolhe acreditar? Isso. No que você escolhe acreditar. Então, às vezes a gente fica aqui viajando na maionese, falando umas coisas ou outras. Que nem, por exemplo, o meu caso, o caso da Rani, a gente compartilhou entre a gente. Isso. Né? E volta e meia vem um insight assim, nossa, sabe que outro dia eu tava pensando nisso? Isso. Pode ser? Então, isso faz parte do processo. Isso. Tá? Só que, no meu caso, vou voltar pro meu. Eu analisei várias coisas e aí eu resolvi acreditar em uma verdade. Perfeito. Que era a verdade que te fez bem naquele momento. Que fez sentido pra mim, que fez sentido dentro da minha casa, enfim. Né? E de acordo com as coisas que eu acredito, mas eu acho que fez sentido pra mim. Então é a verdade que eu escolhi acreditar nela. Perfeito. Né? Eu acho que... Como a gente... ajuda super isso como aí. assim, isso que a gente tá falando, às vezes você não vai ter a oportunidade de chegar e falar com outra pessoa. Isso. Então... O que você vai fazer? Se você não tiver acesso a outra pessoa mais, você não vai ter mais como conversar com outra pessoa e descobrir de fato o que aconteceu. E eu já tive a oportunidade de sentar com uma pessoa e conversar. Era assim, algo que acontecia desde quando a gente era, bem mais novas, assim, adolescentes, assim, sabe? Ali na fase dos... E nem entende direito o que tá vivendo, Não entende, dos 12, 13 anos, assim... E aí depois, eu já com quase 30 anos, acho que eu tava com uns 28 para 29 anos, eu participei de um curso
que foi o de coaching. Aham. Aí eu já te contei isso, eu nem me lembro. Não, também não. Vai, continue aí que eu tô. E aí, eu saí daquele curso, porque em algum momento ele falou, não sei o que e tal, quem vier na sua cabeça. E veio essa pessoa na minha cabeça. Uhum. E assim, ó, era algo que assim, as pessoas, meus amigos, falavam assim, porque você não gosta de tal pessoa, tem um bichinho. Tem. Você não gosta de tal pessoa. E eu falava, gente, eu não tenho isso. Uhum. O problema não tá vindo de mim. E eu falava isso e ninguém acreditava. E eu me cansei. Então eu falei, quer saber? Achem o que vocês quiserem. Só que a gente convivia todo mundo junto. E aí chegou o momento desse curso que essa pessoa me veio na cabeça. E eu falei assim, cara, eu fico escutando todo mundo falar isso me incomoda. Mas, assim, não é uma amizade que eu quero ter, assim, a minha amigona e tal. Sim. Mas eu decidi falar com ela. Sim. Então, tipo, quando eu saí do curso, eu peguei, mandei uma mensagem, falei assim, fulano, tudo bem e tal? E aí, o que você tá fazendo de bom? Bora encontrar? E ela topou. Então, a gente sentou, a gente conversou. E ali ela não assumiu. Assim, o que ela sentiu. Ela falou, não, nunca tive nenhum problema. Tá. Eu falei, não, eu também não e tal. Ai, que bom, que ótimo. Ela também me deu uma notícia muito legal sobre a vida dela e tudo mais e tal. Beleza. Seguimos ali, cada uma na sua, conversando de vez em quando, os encontros. A gente fez encontro na minha casa, fez encontro na casa de fulano, fez encontro... Os amigos, beleza. Aí, alguns anos depois, acho que ano passado... Nossa. Então, foi uns quase 6 anos depois. Tipo, eu percebi que ela tava sumida. Inclusive das redes sociais, porque não era uma amiga que a gente ficava o tempo inteiro conversando. Tava sumindo, inclusive, das redes sociais. Aí uma outra amiga me perguntou dela. Eu falei, olha, eu não tenho notícias. Ela sumiu, desapareceu. Não, ela não sumiu, não. Ela tá ali nas redes sociais. Daí eu falei, gente. Falei, uai, peraí. E aí eu fui olhar. Ela tinha me bloqueado. Então, assim... Aí ali... eu preciso te dar um abraço. Por quê? Eu vivi isso. Então, aí ali, amiga, eu não precisei de respostas, porque aquela ali pra mim já era a grande resposta, né? Do tipo assim, cara, o problema nunca esteve em mim, então eu tava certa. Mas eu preciso confiar mais em mim. Isso. E o problema não tava em mim, tava nela. Isso. Né? E aí várias coisas, até que uma vez eu já escutei ela falando mal de mim lá. Imagina você com 12 anos escutando a pessoa falando mal de você. Gente. Aí você fala, isso tudo assim foi tipo assim, caiu por terra, né? Assim, tipo assim, esse assunto. Acabou, entendeu? E aí eu fui para os outros amigos, eu falei assim, vocês estão vendo? Eu falei. Só que eu cansei de ficar, tipo assim, tentando provar pra eles. Não, era provar que, tipo assim, o problema não tava em mim. Eu falei, gente, acredita no que vocês quiserem. Então, assim... Aí, mas eu fui lá e falei, vocês estão vendo? Então o problema não tá em mim. Nunca esteve, eu falei a real pra vocês. Então, parem de me colocar nesse lugar que não é meu, né? Entendeu? Tipo assim. E se resolveu desse jeito, mas eu tentei lá conversar e mesmo assim não adiantou. Então, assim, às vezes nem sempre o voltar pra conversar com a pessoa vai ser a solução. Exatamente, amiga. E aí, eu te ouvindo falar sobre o voltar pra conversar, tu foi porque tu queria lavar tua alma, porque teu sentimento já era claro desde o início. Eu lembrei, eu falei, gente, nossa, vamos tentar ali pra realmente ver se é isso mesmo ou se E era um sentimento claro pra ti, tu abriu a oportunidade pra outra pessoa também ter a clareza do teu sentimento, ela não se expôs, né? E aí, aos poucos, foi caindo por terra, né? Eu escutei um outro podcast, gente, isso aqui tá acontecendo não por acaso, eu adoro podcast, né? Escutei um outro podcast com outra moça e ela trouxe a questão disso também. Passa um tempo, corta pra um tempo depois, a pessoa volta e te pede desculpas. Aí ela falou, né? Gente, mas é sobre maturidade emocional, saber até pedir desculpas, né? Porque existem os processos. Então, por exemplo, a Alice deu o exemplo dela de fui lá, abri o jogo, conversei, não tenho problema com você, você tem comigo, blá blá blá. Ali foi tudo aberto da parte da Alice, da outra pessoa, ela ainda se manteve ali meio restritazinha, né? Tanto é que depois os sinais voltaram. Mas tem a situação que às vezes a pessoa ela vai pedir desculpas só por tabela. E nem é um pedir desculpa, que foi exatamente o que eu escutei no podcast, que foi o que aconteceu comigo. Assim, a pessoa veio, eu quero, tipo assim, resgatar aqui o que for possível, te pedir desculpa por qualquer coisa. Aí a pessoa do podcast até falou assim, gente, isso é a desculpa mais esfarrapada. E
Nossa, FDP desculpa da qualquer vida. coisa, desculpa se eu te fiz alguma coisa. Né? Então, tipo assim, tu quer mesmo estar nesse lugar? Tu quer mesmo abrir espaço para essa relação de alguma forma ter algum outro sentido? Porque eu, na minha situação, no meu recorte, extremamente transparente, eu aproveitei a deixa e vomitei. Ah, é? Pois, ó, eu me senti assim, blá, 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 cozido e frito, nananana, textão. Pra pessoa entender o nível e o que é que ela me afetou. A resposta... E você se sentiu vazia. bem depois? Depois, sim. Que eu disse, pronto, eu tive disse a oportunidade tudo que você queria que tava talado? E eu nem disse tudo, eu ainda filtrei, mas foi textão, né? E ainda assim a pessoa, não, só queria, tipo assim, se tivesse tudo bem. Gente, como assim, né? 2 anos depois e tá tudo bem, assim? Né? Então a gente também precisa ter esse cuidado, né, amiga? Assim, de respeito mesmo. Será que eu quero isso aqui mesmo? É isso, é de respeito. Será que eu quero? Será que faz sentido? Vale a pena eu continuar com essa amizade? Ela vai me fazer bem? Não vai? Ou você vai escolher uma verdade pra você acreditar e que vai te deixar realmente confortável, não é assim, vamos fingir que é isso aqui e pronto, acabou e você segue. Não, é tipo assim, algo que realmente faça sentido pra você e que você se sinta bem. Porque senão vocês vão arrastar isso pro resto da vida. E é chato. E chato. pesa. E assim, gente, tá tudo bem encerrar ciclos. Tá? Isso não é um problema. Eu acho que, pelo contrário, é a solução de um problema muitas vezes. Isso. Eu gosto muito de pensar nisso também, amiga. Assim, quando você encerra certos ciclos, e aí é da vida, tá, gente? Tem coisas da vida que vão se encerrar por conta da vida e você vai ter que só aceitar. Mas vão ter situações que você tem o poder de decidir também encerrar aqueles ciclos. Sim. E na hora que você decide encerrar, você abre de fato espaço para que coisas que façam sentido apareçam, estejam, sejam presentes, né? Então eu sou muito fã, assim, de encerrar ciclos também quando necessários, né? A gente também não vai... Não, a gente não sai encerrando ciclo com todo mundo também, não. Tipo, cansei, não quero lidar com isso aqui não, vou encerrar. As relações líquidas é outro lugar, também não é né? assim, não. É não isso me aí, se viu, relações tchau. líquidas. Não é nesse sentido que as pessoas não são descartáveis, né? As pessoas estão aqui, elas têm razão, têm motivo, você também. Mas é de entender, por exemplo, no caso da nossa convidada, né? Convidada não, como que a gente chama? Não, quem assiste a gente. No caso da nossa seguidora. No caso da nossa seguidora, que trouxe, né? Seguidora /amiga. /amiga, que trouxe esse comentário pra gente, esse tema. No caso dela, especificamente, ela pode pensar, né? Não, eu consigo, eu quero, faz sentido, a gente se tem como irmã, então vamos manter aqui, vou dar o tempo dela para ela processar talvez o que ela precise, e depois a gente volta a ser como era antes, ou em algum momento a gente sinta abertura para falar sobre isso, ou mesmo que não fale, tá tudo bem para mim, continuo, ou não. Não quero mais, não faz sentido, vou encerrar. A pessoa também tá num lugar de decisão, né, amiga? Amiga, mas eu confesso que eu percebi já que até algumas amigas minhas não têm muita paciência, mas depois porque elas não estão no mesmo, né, assim, que na mesma vibe que eu, digamos assim, mesma página. Mas a partir do momento que eu decidi falar o que eu sinto, expor o que eu sinto, e que eu acredito que eu tenho feito isso com mais facilidade a cada dia, cada relação, muitas vezes elas não querem escutar, sabe? Só que eu preciso falar. Claro. Então, às vezes eu até acho maneiras de só... Você sabe, né? Tipo assim, tô aqui numa conversa assim, não preciso ter o momento ideal, eu pego só um ganchinho ali e blum. Adorei tu dizer isso, amiga. Porque às vezes a nossa trava nas amizades é exatamente essa busca do momento ideal. Às vezes não tem momento ideal, gente. Às vezes é isso, aproveita as oportunidades que aparecem para soltar o que precisa soltar, né? De uma forma que o outro vá conseguir ouvir e que você se sinta bem. Esteja preparado. E aí, tanto para ser ignorado, quanto para virar polêmica, quanto para, enfim... Porque você não sabe o que é que vai vir do outro lado, né? É verdade. Mas eu me sinto melhor fazendo isso agora. E aí eu já, sabe, dá aquela... aliviada. Eu gosto de te ouvir e fico pensando, né, que às vezes eu faço isso dependendo da situação, da pessoa, do nível de intimidade que eu tenho, né, e pela transparência, por zelar muito isso, aí eu já falo mesmo.
Às vezes tem situações que eu digo, aí a coisa da pessoa, então vou deixar... Deixa quieto, não faz sentido. Não, até a Alice às vezes fala, Rani, fala, eu digo, mas não é meu, isso aqui é dela, a pessoa que tem que se resolver. Eu não vou, a pessoa não veio falar isso comigo, por que eu vou falar isso com ela se não tá me atravessando? É verdade. Né? Então, assim, tem situações e situações que a gente tem que ir se observando, Cada um age de um jeito, você vai agir da melhor forma pra você, né? Que no fim, gente, vocês viram o nosso vídeo, né? A gente só somos todas amigas. Beijo, até o próximo episódio. Valeu!